Ricardo, eu vou te convidar para assistir um trecho aqui do famigerado Eduardo Bolsonaro, para a gente ver que tipo de desculpa ele caminhou a respeito do golpe de Estado. Ele falou hoje ao vivo à CNN, a gente repercute isso agora, e eu peço o apoio de vocês enquanto a gente assiste esse trecho deste que, segundo o Mauro Cid, compunha a ala mais radical do golpismo. Eu vou pedir chuva de pingos, gente. Está na hora, 5:02, hora cheia. É hora de pingo aqui no DCM. Para Clarice Oliveira. Muito bom dia para o senhor, deputado. Muito obrigada por participar aqui do Live CNN, aceitar esse convite. Deputado, a gente está vivendo um momento ainda de polarização política bastante intensa. E a gente sabe que, a partir desse ano, começa a se intensificar toda a disputa política relacionada às eleições do ano que vem. Ainda assim, nos últimos dias veio à tona, veio a público o vazamento de um trecho do depoimento de Mauro Cid, que aponta que o senhor e a sua mãe, a ex-primeira-dama Michele... perdão, essa mãe não, ó, eu já fazendo confusão. E a ex-primeira-dama... Tudo parente, né? Tudo parente, né, Clarice? E a tudo lá, tudo parente. E a sua mãe, que me perdoe pelo erro, deputado... Tudo golpista. Seriam integrantes de uma ala radical do bolsonarismo, que teria incitado Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. E aí eu faço para o senhor a pergunta, em algum momento o senhor estimulou ou concordou com a ideia de que seu pai deveria rejeitar o resultado das urnas em caso de vitória do presidente Lula, como ocorreu, e buscar uma outra forma de permanecer no poder? Clarissa, isso não foi sequer cogitado, ventilado. E outra coisa, o Cid também está circulando agora um áudio, se não me engano, uma revista de grande circulação do Brasil, ela deu uma notoriedade a isso, falando que ele não disse a palavra golpe, que ele viu com estranheza quando isso daí caiu no depoimento dele. Então, assim, você não sabe nem do que se defender, porque os próprios advogados do general Braga Neto, que encontra-se preso desde o final do ano passado, né, seja sabe-se lá qual o motivo, né, ou melhor, fala-se que o motivo foi uma ligação em que, na verdade, não foi nem o Braga Neto que ligou para o pai do Cid. O pai do Cid ligou para o Braga Neto, e um ano após essa ligação, isso daí ensejou a prisão do general Braga Neto. Mas isso tudo são notícias que vêm da imprensa, porque os advogados de Braga Neto reclamam que eles não têm acesso aos autos. Vejam só, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um general 4 estrelas que foi candidato a vice-presidente da República preso de um fato que ocorreu um ano anterior à sua prisão. Valeu, Manuela. Que ele recebeu uma ligação. Olha, meu Deus do céu, não dá para dizer que o Brasil tem uma segurança jurídica e nem que vive uma democracia saudável. Então é até difícil, Clarice, eu responder isso para você, porque eu não sei se isso daí está acontecendo, eu não sei de onde é que veio, né? O Cid falou que não falou em golpe, aí falou que a delação dele é que está ensejando isso tudo. O que eu posso garantir para você é que nunca existiu qualquer ideia de subversão da ordem. Obrigado, Emanuela. É impressionante. Só para finalizar, Clarice, agradeço muito a sua pergunta, tá? Muito pertinente para dar o esclarecimento. Querem nos fazer crer, né, algumas pessoas, principalmente ligadas ao atual governo de esquerda, querem nos fazer crer que Jair Bolsonaro esperou para sair da presidência da República e, quando não era mais presidente, comandar um golpe de Estado utilizando pessoas desarmadas, sem apoio de uma polícia, de umas forças armadas, quando ele, Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, é difícil tratar até com seriedade esse tema. Mas, deputado, a gente fala de momentos que ocorreram antes de ele ir para os Estados Unidos, é um período anterior. Tem na investigação da Polícia Federal a elaboração de documentos, de minutas que teriam supostamente servido ali como base de uma discussão, de uma conversa, para eventualmente contestar o resultado das urnas. Nunca houve discussão sobre nada parecido sobre isso, segundo o senhor? Discussão sobre alterar o resultado. Não entendi, Clarice. Sobre não aceitar o resultado das urnas, porque a gente tem não minutas entendeu, que circularam entre aliados. O Jair Bolsonaro aceitou, Clarice. Ele chegou a nomear o comandante do Exército indicado por Lula antes dele sair da presidência da República. Não existiu isso. Foi uma transição pacífica. Você não viu ninguém do governo reclamar por ocasião da transição. Todas as informações foram abertas para os futuros ministros, foram, inclusive, como eu falei, nomeadas pessoas indicadas por Lula quando o Bolsonaro ainda era presidente. Não tem motivo pelo qual você ter uma investigação sobre isso. Deputado, só fazendo um acréscimo aqui de pergunta, e já passo a palavra aqui para Isabel Meg, hein? Obrigado, só gente, reiterando, o senhor disse, não houve ideia de supressão da ordem, é isso? Porque a gente sabe que cometer um crime é crime e ter ideia de cometê-lo também é um crime. Mas o senhor é enfático ao dizer que não houve a ideia de cometê-lo, é isso?
não houve sequer a cogitação. Mas eu discordo da afirmação de que a ideia de se cometer um crime seja crime. O Código Penal ele é claro ao dizer que os atos preparatórios, não, de maneira geral, né, não são crimes, salvo quando a lei criminaliza os atos preparatórios. Agora, o que a gente está falando que é o caso? Se tivesse qualquer tipo de crime, se tivesse qualquer tipo de fato contra o Jair Bolsonaro, isso já está em tudo quanto é local. O Alexandre de Moraes é o primeiro a abrir a relação do CID para todo mundo ver. Agora, o CID ele já apresentou mais de 10 versões para a Polícia Federal. Antes do inquérito sair, o inquérito final sair da Polícia Federal e ir para a PGR, o Alexandre de Moraes parou no meio para ouvir o CID mais uma vez, aí pegou o inquérito e mandou para a PGR. Pelo amor de Deus. A pessoa que se diz vítima, ela julga, ela acusa, ela decreta as medidas executórias da Polícia Federal no meio da investigação. Isso já foi para aquele lugar de... Quem dera Deus já estivéssemos vivendo no período medieval. Era muito mais tranquila a Inquisição. Era muito mais tranquila a Inquisição, não sabe merda nenhuma do que tá falando. Ô Ricardo, o rosto nem treme quando mente. Agora, eu concordo com muita gente do chat aqui também. É fácil surfar se ele tá em águas tranquilas, né? É uma cordialidade com um sujeito que aparece nominado numa delação premiada. Essa delação, ela tem a garantia jurídica, né? Ela tem que ser verossímil, uma vez que senão o Mauro Cid está ferrado, e que todos os outros aspectos, tudo bem, há de se reforçar que ele não estava nominado até então na investigação da polícia, e agora ele aparece nominado pelo delator. Mas há um compêndio de mais de 800 páginas que apontam a tônica criminal de todo o arco do Bolsonaro. Faça-me um favor, né, Ricardo? E é um relatório de quase 900 páginas, 884 páginas, para ser mais exato, que eu li inteirinho, eu tive a paciência de sentar diante do processo, do relatório para ler. Assim, como você falou, a cara nem treme, né? Ele é uma usina de repetir as mesmas frases combinadas para ser usadas como argumento de defesa. Atos preparatórios não é crime, pensar não é crime, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, as mesmas histórias que eles vêm repetindo o tempo todo. O cara foi preso porque recebeu um telefonema. Lê o relatório para você entender que não foi um telefonema, foi muito mais do que isso. Está tudo muito evidenciado em provas. A grande diferença dessa investigação, por exemplo, para a Lava Jato, que é uma investigação recente, assim, de grandes proporções, é justamente que as delações vêm acompanhadas de provas, o que não tinha na Lava Jato. Você tinha na Lava Jato, era gente falando que o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, naquelas condições que a gente sabe também, né? Ou você entrega o Lula ou você fica preso. Não vou te soltar. Mas não tem o que entregar, então você fica preso. Aí o cara, o que você quer que eu fale? E falava, foi o que aconteceu lá com o Léo Pinheiro, da OAS, com aquela história do triplex, foi, né? Tá bom, eu falo o que você quiser. Agora é completamente diferente, porque a delação premiada, ela nem é prova. A delação premiada, ela só leva você a chegar nas provas. O que mais tem no relatório é prova. É conversa de celular, é áudio, é minuta do golpe, é documento de tudo quanto é tipo que você puder imaginar, é rastreamento de localização do celular, para saber que o cara estava na espreita, na esquina da casa do Alexandre de Moraes, esperando para matar ele. Tem tudo, absolutamente tudo, né? Mas, assim, essa repetição vai continuar até o final. E depois do final, inclusive, depois que Bolsonaro for condenado, for preso, eles vão continuar repetindo a mesma coisa. Eu tenho reparado mais recentemente que o Bolsonaro passou a usar a expressão lawfare. Não tem muito tempo que ele está usando essa expressão. Conversei hoje com o Henrique Pisolato sobre isso. Deixa eu só trazer uma break news rapidamente aqui, Ricardo. Por 5-2, o TRE de São Paulo forma a maioria e caça o mandato da Carla Zambelli. Essa informação de momento já começa a repercutir nas redes sociais. Cabe recurso ainda, a gente vai trazer os desdobramentos, mas este é a notícia de momento, né? A Carla Zambelli já se pronuncia. Hoje o TRE de São Paulo entendeu por anular os votos aí, segundo ela, de 946 mil. Eu vou ler a nota da Carla Zambelli, tá? Ela já lamentando o seu contexto negativo aí com a cassação do mandato em primeira ordem. Hoje o TRE anulou a intenção de mais de
946 mil votos, de cidadãos paulistas, e caçar meu mandato de deputado federal. Essa decisão não tem efeito imediato, irei continuar representando São Paulo e meus eleitores até o encerramento dos recursos cabíveis. Fica clara a perseguição política, aquele papo todo. Também vai para a linha do lawfare que você vai falar. Mas ela já posta uma nota pública, então, com base na decisão do TRE de São Paulo, por 5-2, Carla Zambelli tem o mandato cassado, ainda cabe recurso e não tem efeito imediato. Break news dada, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas sim, Bolsonaro tem encampado o discurso do lawfare, Ricardo. Desculpa te interromper. Sim, imagina, é bom que a gente já emenda os dois assuntos aí. Ele passou a usar essa expressão, lawfare, justamente para tentar tornar o mais similar possível a situação dele em relação à situação do Lula. A ideia de perseguição, inclusive a previsão para 2026 é que ele também adote a estratégia do Lula, que ele se lance candidato com um vice que vai ser o candidato de verdade. Então, todos os procedimentos que o Bolsonaro tem adotado vão no sentido de tentar igualar a situação dele com a situação do Lula.